Hoje nós vamos conversar com Walter Caldana, que é professor da Faculdade de Arquitetura do Mackenzie e também coordenador do Laboratório de Projetos de Políticas Públicas na mesma Universidade Mackenzie. Walter, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Agora, como é que você vê São Paulo daqui a 30 anos? Rapaz, nesse momento há uma grande dificuldade. Por um lado, eu tenho uma visão pessimista, porque as indicações que nós tivemos nos últimos anos, elas se frustraram. As indicações de evolução, elas se frustraram todas, porque nós tivemos imediatamente involuções muito sérias. Então isso gera um certo pessimismo. Por outro lado, apaixonado que sou por São Paulo, eu entendo que a sociedade vai perceber a tempo que ela tem que exigir uma mudança de modelo e que ela vai ter que se sacrificar e contribuir nessa mudança de modelo. Citando um exemplo, hoje, é até esquisito alguém falar isso num programa como esse, mas hoje você tem um perfil de potencial usuário do sistema de transporte público, que é o usuário que pode usar o transporte público fora do horário de pico e no Entre Rios, ou seja, na cidade consolidada, que tem um sistema de ônibus, principalmente de ônibus e metrô, podemos dizer, tão bom ou tão ruim quanto qualquer cidade do mundo. Das 10 às 5. Ok. Esses usuários que poderiam usar o sistema nesse horário não usam. Por quê? Porque nós temos uma cultura de rejeição. Do transporte público. Do transporte público. A gente parte do princípio que ele é ruim, mesmo que ele não seja tão ruim. Como ele não usa, é uma parcela significativamente da população que, se usasse, poderia estar somando na exigência de melhorias. Mas não usa, não soma na exigência de melhorias. Então, você veja que você tem um ciclo reverso que é grave. Reverso e perverso. E perverso, que é muito grave, né? Agora, já no longo percurso, desculpa, mas já no longo percurso, é indecente. Quer dizer, aí o sistema de transporte público de São Paulo, para quem precisa do longo percurso, o sujeito tem que levantar às 4h30 da manhã, ele tem que andar 20 minutos a meia hora a pé, para pegar com uma condução local, para chegar num terminal, para enfrentar 2, 3 filas para entrar num ônibus, para chegar no centro. Você vê que os dois modelos convivem. É uma loucura eles conviverem até hoje. Não podia existir mais isso. Um país que a gente pode classificar como periférico no capitalismo internacional, tem como desenvolver cidades boas? Existe algum exemplo no Brasil? Tem. Quais? Olha, você tem a boa e velha Curitiba, tão aclamada, mas deixando Curitiba de lado um pouco, você tem uma rede de cidades no estado de São Paulo, por exemplo, a chamada rede de cidades médias, que dá suporte ao estado de São Paulo, tem altíssima qualidade de vida, ou seja, comparável, inclusive, por índices à União Europeia, né? Então, porque são cidades de porte médio, ou seja, que tem massa crítica de consumo de serviços sofisticados, então os serviços lá estão, produzem conhecimento, então nisso a Unesp foi fundamental a partir da década de 60 para transformar o estado de São Paulo no que ele é, né? A Unesp e depois os campi avançados da USP e a própria Unicamp, ou seja, então isso criou uma teia de elevação de qualidade de vida. A rede de serviços, como eu disse, o que eleva um determinado poder aquisitivo e faz com que as cidades funcionem razoavelmente bem. E é onde fica macroscópica a deficiência, infelizmente, do nosso sistema político e de gestão. Porque são cidades que poderiam estar ainda melhores se tivessem sistemas de gestão mais modernos, participativos e etc. Mas existem. Você, anteriormente na nossa conversa, disse que São Paulo viveu um apogeu, nós ainda estamos bem, mas começamos a decair. Sim. Como é que você vê o Rio de Janeiro hoje? Já caiu, justamente. A casa caiu.
Aliás, nesta comparação, até agradeço, nessa comparação, quando eu digo, né, que as cidades elas se prepararam para ser o que eram, com problemas à altura e energia à altura. O que acontece? Se nós não continuarmos nos preparando para o século XXI, você fica com a energia aqui, mas o problema não. O problema segue. O que você chama de energia? A capacidade de gerar riqueza? Renda, exatamente. Capacidade de gerar riqueza e conhecimento. Riqueza e conhecimento. Não basta riqueza. Claro. Uma mina de carvão gera riqueza, mas, né? Mas é riqueza e conhecimento. Ou seja, o conhecimento que é o responsável por que um maior número de pessoas usufrua da riqueza. Vide Nova York, vide Londres, enfim. Claro. O que acontece? A cidade, na medida em que ela presta maus serviços, hoje, ela é preterida. É o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Quer dizer, na verdade, o Rio de Janeiro não é só o problema da violência. O problema é que com a violência, com a segregação extrema, com a malandragem dos governos, o Rio de Janeiro passou a não prestar um bom serviço urbano para o seu cidadão, né? E ele vai sendo preterido. Portanto, a sua capacidade de geração de riqueza diminui, mas os problemas continuam. Interessante que hoje a gente não ouve falar da Prefeitura do Rio, mas ouve falar das milícias. Exatamente, ou seja, o Estado foi se atrofiando e formas paralelas de governo do território foram crescendo. Ou a bandidagem pura e simples, ou as milícias, que parece ser uma coisa muito parecida, ou seja, e o Estado ali atrofiado sem saber o que fazer, né? Você veja aqueles processos de pacificação, ditas pacificações. Os próprios gestores daquilo avisavam, olha, nós estamos entrando, mas se não vier com cidade atrás, se não vier com serviços atrás, educação, saúde, lazer, cultura, conhecimento, não vai adiantar. Dito e feito, quer dizer, eles foram heróicos, não veio nada atrás, estão recuando, não tem como. São Paulo, se não tiver, digamos, o juízo de perceber que nós estamos no momento de tomar as decisões que vão nos manter ativos, a ponto de enfrentar os problemas que uma cidade como a nossa sempre terá, vai entrar em colapso como o Rio. É simples assim. Cidades entram em colapso, está na história, né? Roma entrou em colapso, Constantinopla entrou em colapso. Mesmo cidades que renasceram, Lisboa teve seu colapso, Paris teve seu colapso e renasceu, ou seja, são ciclos históricos muito visíveis. E aí falta o quê? Falta conhecimento ou vontade política de aproveitar o momento? Falta vontade política, no meu modo de ver, falta vontade política de enfrentar o momento, né? Nem aproveitar. Então, você tem as prefeituras tímidas, muito tímidas, ou subservientes àquilo que eu chamei de zona de conforto desconfortável. Então, você veja, é inadmissível uma cidade como São Paulo não ter implantadas em todo o território as chamadas zonas 30. O que são as zonas 30? Velocidade máxima, 30 km por hora, 40 km por hora. Você fala, mas por quê? Você está pegando no pé do carro. Não estou pegando no pé do carro. Quando você diminui a velocidade, paradoxalmente, você aumenta o fluxo. O problema de São Paulo não é de velocidade, o problema de São Paulo é de fluxo. Então, o que acontece? A hora que você põe zonas 30, zonas 40, você faz com que as pessoas possam, uma parte das pessoas possam andar a pé, o que é fundamental. Você faz com que o fluxo de veículos aumente, o que significa que você está aumentando a circulação de produtos, de serviços, bens e grana, dinheiro. Tudo volta a dinheiro, né? Então, assim, fica falando, os urbanistas querem fazer uma cidade ideal. Não, a gente quer fazer uma cidade onde todo mundo ganhe muito dinheiro. Nós somos todos conscientes disso. Mas as pessoas precisam acreditar no remédio, né? Quando você fala que tem que implantar zona 30, zona 40, e o sujeito não faz, é a mesma coisa que o médico que fala que você tem que parar de fumar. Você para de fumar se você quiser, né? Mas o problema está detectado, né? Então, o que nós temos é realmente uma timidez muito grande do sistema político a nível municipal que não enfrenta essa necessidade
de, às vezes, fazer alguns remédios amargos, ou seja, então a zona 30, a zona 40 no começo incomoda, mas quando você começa a perceber que o seu filho, né, o seu sobrinho, o seu neto, ou o seu sogro pode levar o seu filho na escola com um grau de segurança muito maior a pé, e você pode desmobilizar todo aquele sistema de pede para o vizinho, quem que vai dar a carona, como é que... A sua vida muda completamente. O ganho de qualidade é enorme. Você ganha tempo. Se você ganha tempo ou para descansar, ou para estudar, ou como bom paulistano, para trabalhar mais. Eu estava vendo o noticiário e tem uma crise agora, mais uma crise na Turquia, por causa da prefeitura de Istambul. Porque quem conquista a prefeitura de Istambul automaticamente se catapulta muito fortemente para a presidência da Turquia. Aqui no Brasil não é muito diferente. As cidades não são usadas demais como trampolim político? Excessivamente. Se comete um erro gravíssimo aqui há muito tempo, e se cometia mais com o Rio de Janeiro, e deu no que deu, de ser o trampolim político. Então, no Rio de Janeiro, durante décadas, desde a década de 60, o Rio de Janeiro era trampolim para a presidência, ministérios, etc. São Paulo, como era mais provinciana, ficava meio ao largo. Já a partir dos anos 90, isso mudou completamente e a Prefeitura de São Paulo passou sim a ser trampolim. Você veja, o próprio prefeito Kassab, que eu costumo dizer nem fez um governo tão ruim quanto lhe atribuem, construiu um partido nacional, o terceiro maior partido nacional, sentado no edifício Matarazzo, ou seja, então não é pouca coisa realmente. Só que no momento em que se mistura, e isso eu defendo com muito afinco, a transversalidade política estadual e federal é ideológica. Claro, política ideológica. No municipal, não. Por quê? Porque a tangibilidade no município, não é só ideológica. Claro que será sempre, mas não é só. Por quê? Porque aqui você tem buraco na calçada, você tem trânsito, você tem ônibus lotado, você tem lâmpada queimada, você tem enchente, você tem violência, você tem jardins e praças sujos, imundos. Então é outra transversalidade. E as nossas prefeituras não têm, quando eu digo nossas prefeituras, nossos prefeitos e os comandantes da cidade não têm percebido isso com toda a clareza. Então você veja, o sujeito depois de 4 anos de mandato perde a eleição, inclusive na cidade como um todo. Como funciona isso, né? Ou seja, há uma rejeição desse tipo de postura. A cidade está precisando, sim, urgentemente, de lideranças, novas lideranças, que a compreendam e a respeitem no seu cotidiano, nas suas necessidades cotidianas. A Câmara de Vereadores tem um papel fundamental nisso, e infelizmente em São Paulo ela cumpre esse papel de uma maneira muito claudicante, ou seja, ela, para um belíssimo passo adiante, ela dá muitos passos atrás, isso é uma pena. A nossa Câmara é excessivamente corporativista. E há uma necessidade outra que se fala muito pouco em São Paulo, que é a urgência da descentralização administrativa. São Paulo é uma cidade que nasceu descentralizada. Ela é descentralizada na sua essência e ela é centralizada administrativamente. Esta contradição inviabiliza muitas das ações da gestão pública. Por quê? Porque a estrutura piramidal, prefeito, secretários, não sei o que, chega uma hora ela não dá conta da cidade real, né? Ou seja, essa distância é muito grande. O que você tem que fazer? Você tem que descentralizar. Isso significa que as subprefeituras têm que ter um grau de autonomia, inclusive orçamentário. Isso significa que o Conselho de Representantes locais tem que ter um grau de autonomia, inclusive deliberativo, para que os centralizados sejam as políticas públicas centrais, ou seja, educação, transporte, segurança, claro, saneamento. Mas a questão local
como eu mexo na praça, onde vai ter praça, onde não vai ter, como está indo a escola no seu dia a dia, se pintou o muro, isso é local. E você tem que trazer o habitante, o cidadão, para esse dia a dia. Então, essa questão da descentralização é uma pauta fundamental para São Paulo sobreviver no século XX e é colocada para trás sistematicamente por todos os prefeitos. Ela é prometida na campanha. Claro. De Marta a Bruno, todos prometeram e nenhum cumpriu. Ou nenhum cumpriu integralmente, cumpriu parcialmente. Sempre faz uma coisinha ou outra para dizer que ticar o plano de metas, mas a questão orçamentária e a questão deliberativa, zero. Tá bem, Walter, eu agradeço essa aula de urbanismo. Nós conversamos com o Walter Caldana, que é professor da Faculdade de Arquitetura da Faculdade Mackenzie e coordenador também do Laboratório de Projetos de Políticas Públicas da Universidade Mackenzie. Obrigado, Walter. Obrigado, eu que agradeço. Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.